CFP, módulo 1, questão 4. De acordo com a Planejar, a elaboração do IPS, que é a política de investimentos, é definida em qual momento? Opção A, durante a análise e avaliação da situação financeira do cliente. Opção B, durante a implementação e recomendação do planejamento financeiro. Opção C, durante a monitoração das recomendações do planejamento financeiro. Ou opção D, durante o desenvolvimento das recomendações do planejamento financeiro. Então, aqui é importante que você tenha memorizado quais são as 6 etapas em que é feito a elaboração do planejamento financeiro de um investidor, tá? Tem que saber. Então, quais são essas 6 etapas? Etapa número 1 é a etapa em que é feito, que a gente chama de definir, né? Definir. O que você define aqui? Você define o escopo, você define como que vai ser feito o trabalho, qual que é a sua função, onde que você entra, quando que são feitas as revisões, né, como é que funciona. Então, é a mesma coisa de você pensar que você chama, por exemplo, alguém para fazer uma obra na sua casa, né? Essa pessoa não vai chegar já com o martelo na mão e vai falar, bora, vamos fazer. Não, ele vai chegar para você, né? Ele vai falar, ó, aqui a gente pode fazer por esse caminho, né? Eu trabalho dessa forma, eu vou ter que fazer esse processo, aí depois eu vou ter que fazer essa impermeabilização, depois eu vou ter que fazer essa instalação, depois eu vou fazer a parte né, da pintura. Então, assim, aqui o pagamento vai ser feito dessa forma, o valor vai ser esse aqui. Então, aqui tudo é definido antes, beleza? Depois, na etapa número 2, a gente tem aquela etapa que a gente chama de coleta, em que você, planejador financeiro, vai coletar com o seu cliente, com o investidor, todas as informações da situação patrimonial dele. Tá? Então aqui você vai fazer todo um levantamento de dados. Você vai pegar os dados que estão no imposto de renda dele, os dados as carteiras a carteira que eventualmente ele tem, ele vai ter que abrir isso para você poder enxergar quais são os números e qual que é a situação desse cliente. Tá? Até para além de números, tá? Você vai ter que tentar entender todo o contexto em que esse cliente está inserido. O passo número 3 é o momento em que você fica sozinho e você vai fazer a análise. É o momento em que você pegou todas as informações que você precisava e agora você vai trabalhar essas informações todo com o seu conhecimento, tá bom? Depois você vai para a etapa número 4, que é a etapa que a gente chama de síntese, que é a etapa que você vai pegar os dados que você obteve na coleta, junto com todo o seu processo de análise, em que você considerou diferentes possibilidades, diferentes cenários, você não vai mostrar tudo isso para o seu cliente, você não vai fazer uma reunião de 5 horas com ele, não. Você vai fazer uma síntese, você vai fazer um resumo, você vai entregar isso de forma objetiva e organizada para ele, mostrando para ele, esse é o caminho que você tem que seguir. A etapa número 5 é a etapa que a gente chama de implementação, que você vai implementar as orientações que você passou na etapa de síntese, que você vai para a prática mesmo, em que você vai fazer ali a alocação dos ativos da carteira daquele cliente, né? Ou às vezes você não pode implementar tudo, né? Porque às vezes você identifica que esse cara ele tem uma questão sucessória muito específica, ele vai ter que ter um contato com o advogado, então enfim, mas aqui vem uma segunda etapa, a etapa pós-síntese, né, que é a etapa depois que você apresentou a solução, você executa essa solução e depois vem a etapa em que você monitora, você não pega e larga o cara, tchau, não, você acompanha isso, talvez com reuniões trimestrais, anuais, aí depende de como isso vai ser feito, tá? Então é importante que você entenda que todas essas etapas aqui estejam bem claras para você entender como é que é feito ali o processo todo de planejamento financeiro. Aí a pergunta que tem aqui para a gente é: de acordo com a Planejar, a elaboração da política de investimentos. Então, em que momento que a gente faz a política de investimentos? Não é na hora que você está definindo o seu escopo, na hora que você está se apresentando para o seu cliente, a forma como você trabalha, né? Não é nesse momento. Não é também no momento de coleta, porque no momento de coleta você está fazendo o levantamento de dados e no momento de análise você está trabalhando esses dados. A política de investimentos ela é feita no momento da síntese.
tá? No momento em que você está, eu vou colocar aqui, no momento que você está desenvolvendo a estratégia. Eu não consigo colocar acento nessa plataforma aqui. A estratégia de alocação ali para aquele cliente, ou seja, você está apresentando a solução. Tá? Então, a etapa de síntese é o momento em que você vai desenvolver isso junto com o seu cliente, é o momento em que você vai apresentar isso para o seu cliente. Nesse momento é feito o IPS, nesse momento é desenvolvido a política de investimentos daquele cliente. Aí você implementa e aí você monitora, tá bom? Então vamos ver as opções que a gente tem aqui na tela. Opção A: análise e avaliação da situação financeira do cliente. Então, aqui a gente está falando da etapa número 3, em que a gente está fazendo a análise da situação daquele cliente. Não é aqui que a gente vai apresentar a política de investimentos. Opção B: no momento em que a gente implementa o que foi recomendado. O que foi recomendado foi aqui na opção número 4, na etapa 4, e o momento de implementação está aqui, na etapa 5, também não é aqui. Depois a gente vai para a opção C, monitoração das recomendações. A monitoração é aqui, ó, é a última etapa. Tá? Também não vamos apresentar a política de investimento depois que a gente está só monitorando só o que a gente já fez. E a opção D, desenvolvimento das recomendações do planejamento financeiro. Aí sim, a gente está falando ali da etapa da síntese, da etapa em que nós estamos resumindo tudo aquilo que foi levantado durante a coleta e a análise, e nós desenvolvemos a estratégia, ou seja, nós desenvolvemos a política de investimentos, tá? Então, a resposta correta para essa questão é a resposta D. A gente vai apresentar, a gente vai elaborar o IPS, ou seja, a política de investimentos desse cliente, vai ser feita no momento em que nós estamos fazendo a síntese, no momento em que nós estamos desenvolvendo as recomendações do planejamento financeiro desse cliente. Fechou?